Mensagem do céu. Queridos, estamos dando início em nome de Yeshua, pedindo pela Ruach HaKodesh, e eu acredito que vocês vão compreender tão mais a importância da Ruach HaKodesh na sua vida, com esse livro, e o livro intitulado Judeus Messiânicos, não é? Carta aos Hebreus, como foi traduzido para o português. E a intenção desse livro é um livro um pouco difícil para uma pessoa que não tem familiaridade com o judaísmo ter entendimento. É um livro que acaba sendo muito desvirtuado se as pessoas não têm a compreensão clara do que o judaísmo significa. E aqui eu quero fazer uma parte acerca do que eu trato como judaísmo. Existem hoje, eu não sei quantos sabem disso, mas assim como existem, eu acredito no cristianismo, existem cristãos que são tradicionais, existem cristãos que são pentecostais, existem cristãos que são mais, enfim, colocado aí com relação aos cristãos mais da atualidade aí, vamos dizer assim. E nós temos cristãos como são a comunidade Amish e todos os outros, as outras linhas que vieram desde um período bem anterior. Nós temos vários segmentos do cristianismo e nós temos vários segmentos do judaísmo. Eu não sei quantos sabem sobre isso. Eu vejo as pessoas tratando sobre o judaísmo como se fosse uma organização única, um organismo, e não é verdade. Nós temos judeus que são ortodoxos, nós temos judeus que são de duas linhagens diferentes, nós temos a linhagem Askenazi, nós temos a linhagem Sefaradi, nós vamos ter dentro da casa de Israel os judeus modernos, nós temos judeus messiânicos, nós temos judeus, enfim. Por isso, na minha compreensão, no meu entendimento, é muito difícil tratar o judaísmo enquanto religião. Eu gostaria muito de deixar isso claro, porque meu marido é o primeiro a dizer que tudo que tem ismo é complicado, né? Tudo que tem ismo, não existe yeshuísmo, por exemplo. Não existe, porque ele não deixou para nós uma religião, ele deixou um modelo de vida de um reino. Uma pessoa, quando ela pertence a uma pátria, não é? Você, não importa se você é um cidadão brasileiro nato ou se você tem uma cidadania, um exercício da sua nova pátria, não é? Você veio de uma outra pátria e você passa a fazer parte de uma outra pátria. Então, isso não vai fazer de você um brasilianismo, não é? Quando o Mashiach veio trazer para a gente um conceito do reino dos céus, ele não trouxe um céuísmo para a gente, não. Ele trouxe regras e conceitos de como viver na pátria celestial, tá bom? Então, é muito importante ter entendimento sobre essas questões. O Eterno, com tantas nações sobre a terra, ele escolheu uma pequena nação, do tamanho praticamente do Sergipe, e essa pequena nação ele escolheu para dizer que ele não precisava ter grandes povos, uma quantidade imensa de povos, para manifestar a sua presença sobre a terra dos viventes. E dentro destes, queridos, qual é o meu maior problema? Uma coisa que tem escandalizado muitas vidas. Uma das minhas filhas, ela entrou em parafuso, desculpa usar esse termo, ela entrou queria pagar até o termo de parafuso. É porque o parafuso, queridos, ele chega a um ponto que você vai apertando a rosca, e chega um ponto, se você continuar apertando, espana, não é? Então, o que acontece? O parafuso começa a girar em falso.
E quando esse parafuso está girando em falso, ele não serve mais para nada. Quando as pessoas falam que nós entramos em parafuso, o termo que eu usei aí com relação à minha filha, é que foi apertando tanto a referência que ela tinha, então ela esteve em contato com alguns judeus e ela esperava que os judeus fossem como a família dela. Ela esperava que as pessoas iam ter tudo que está escrito nas escrituras, não é? Iam beber com moderação, iam ter a consciência de conceitos bíblicos condenáveis, ia ter a palavra, a maneira de falar adequada segundo o Eterno ordenou para a gente. E a partir do momento que ela começou, ela preparou as coisas ali para o Shabat, e quando ela viu o que foi feito com os judeus, que ela considerava os judeus acima do bem e do mal, vamos dizer assim, ela percebeu que poderia ser pior até do que uma pessoa que não conhece as coisas do Eterno, no sentido daquilo que ela viu como um profanar o Shabat, né? Eu queria trazer alguma coisa para vocês bastante interessante, inclusive naquele livro que eu falei para vocês sobre a família Bielski. Eles vão tratar, porque as pessoas, por exemplo, como é que eu posso ter um fumante no Shabat? Não é? Eu não posso acender um cigarro. As escrituras não tratam sobre o tabagismo. Viu, queridos? Você que criminaliza tudo, não é? Não, as escrituras não tratam sobre o tabagismo. Mas as escrituras dizem que nós não podemos acender fogo no Shabat. Então, como é que eu vou poder guardar o Shabat se eu estiver praticando o exercício do fumo? Então, não tem como, queridos, uma pessoa guardar o Shabat e fumar. Ela vai estar a serviço daquilo que tem chamado a atenção dela como prioridade. E o vício do cigarro, como os outros vícios, é um vício muito difícil de ser dominado. Não é? Há pessoas que fazem voos longos, é proibido fumar na aeronave, mas eu nunca entrei numa aeronave que não tivesse o lugar para depositar o cigarro. Na minha vida, nunca entrei. Não é? Então, queridos, nós sabemos que as pessoas que são dependentes, elas têm uma imensa dificuldade para manter-se longe daquilo que lhe faça mal. Não é verdade? É importante que você tenha entendimento sobre isso. O tabagismo, ele passa a ser um problema seríssimo, no sentido de que, principalmente atualmente, onde misturado ao tabaco, tem colocado cloro para viciar mais as pessoas, entre outras coisas, e isso tem destruído a saúde das pessoas. As escrituras dizem que aquele que destruir o templo do Eterno, o Senhor o destruirá. E vós sois templos do Eterno. Enfim. O livro de Hebreus, no sentido direcionado ao povo judeu, e aí eu voltei de dizer, quando eu trato do judaísmo com você, não é? Eu não vou tratar daquilo que você deve esperar de um judeu que não tem uma techuvá verdadeira. Você pode estar conversando com um judeu que nasceu em Israel, cresceu em família judaica, sabe todas as brahot, todas as bênçãos, mas não sabe viver a experiência da Torá. Não é para isso que o livro aos judeus messiânicos foi escrito. Ele foi escrito para pessoas que fizeram uma conversão verdadeira ao Eterno por meio de Yeshua, nosso Mashiach. Compreendem isso? Então é importante você entender que a linguagem do livro não é de acesso comum. Ela é de acesso a uma pessoa que tenha conhecimento pleno do que o Eterno deixou. E eu aí não posso tratar como judaísmo, mas o que o Eterno ordenou como sombra, e as pessoas acham a palavra sombra tão assustadora. Nós não devemos guardar o Shabat, nós não devemos guardar as celebrações,
porque são sombra das coisas que hão de vir. Mas a sombra do Altíssimo você quer se refugiar, né? Qual sombra você pensa que é a sombra do Altíssimo? É importante que você conheça as Escrituras como um todo. Ah, essas coisas são sombras do que há de vir, então eu não devo guardar, porque eu não quero estar na sombra. Mas refugiar-se à sombra do Altíssimo para ter salvação, você quer. Então, qual sombra você está se refugiando? Qual sombra? Se você não trouxer o conhecimento de tudo que a Torá diz, de tudo que a Haftará vai dizer, de tudo que o Tanar vai dizer, você vai ter uma grande dificuldade de compreender versículos simples da Nova Aliança, escrita por judeus. Nós vamos ver realmente a maior parte dos livros que são escritos, eles foram dedicados à comunidade judaica. Por isso que não vai tratar da lei Kashrut, não é? Comer e comprar de tudo que se vende no mercado, ele está falando a judeus. Um judeu não compraria nada de porco, queridos, e nem venderia no mercado nada de porco. É importante que você tenha entendimento para quem esses escritos foram feitos. Se alguém manda para mim um texto dizendo: Céu, pode comprar de tudo que tiver no mercado, vocês acham que eu vou olhar lá no porco? Ou então no peixe que não tem as duas testemunhas? Se ele tem escama e tem barbatana? Não é? Todos os animais impuros têm duas testemunhas contra eles, não é? Pela Torá. Tem o casco fendido, mas não rumina. Pode ter aparência de santidade, mas nega aquilo que o Eterno deixou como marca. O Eterno deixou marcas para a gente de coisas que nos fazem bem. Os peixes que nós podemos comer têm de ter barbatana e têm de ter escamas. Eu não posso comer um peixe que não tem escama. E foi ordenado. Céu, por que eu não posso fazer isso? Porque eu faço parte de um povo. E o fato de eu fazer parte desse povo, eu tenho de me portar como membro do povo. Assim como o cidadão brasileiro, ele tem de fazer determinadas coisas para não perder a sua própria cidadania, a sua liberdade. O Eterno me determinou coisas na minha vida para que eu possa ter o exercício da pátria a qual eu sirvo, de quem eu faço parte. O livro chamado Hebreus, livro aos judeus messiânicos, ele certamente não foi escrito por alguém que viu Mashiach, queridos. Por isso, quando nós lemos, nós temos o entendimento, vou ler um texto para vocês que vai ficar claro para vocês, de que essa pessoa não viu Mashiach. A pessoa que escreveu esse livro, ele não viu Mashiach. E Shaul HaShalir viu o Mashiach. Ele narra isso em várias das suas cartas. Mas esta pessoa que escreveu Hebreus não teve um encontro com Mashiach físico, ele não viu Mashiach. Hebreus 2, Judeus Messiânicos 2, versículo 1 em diante, vou ler não com a intenção do estudo, mas da informação. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos malachim, e toda transgressão ou desobediência recebeu castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo nosso Senhor Yeshua, e foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, ou seja, as pessoas que viram Yeshua. Essa pessoa não viu Yeshua. Ele está falando da confirmação de pessoas que tiveram contato com Yeshua, que estavam vivas durante o período que ele escreve essa carta. E nós vamos ver que realmente essa carta ela foi escrita antes da destruição do templo. Nós vamos estudar sobre isso e você vai perceber que o exercício do serviço do templo estava em operação durante o período que esta carta foi escrita, colocando ela no nível dos 70 anos.
aonde foi destruído. Entre esse período de 62 a 70 foi quando essa carta foi escrita. É importante nós termos entendimento de que esta carta foi escrita por uma pessoa que tinha um pleno conhecimento das coisas judaicas, como elas funcionavam. E hoje você está tendo a oportunidade de iniciar um curso para ter conhecimento das coisas judaicas. E a profundidade desta carta vai ser para explicar a judeus que tinham uma ordenança perpétua de estar sacrificando animais, o motivo pelo qual agora não era mais necessário o sacrifício de animais. Então a lei mudou? Não, a lei não mudou. A dívida foi paga. Assim como você que não consegue, que o Eterno livre guarde de ter entre os ouvintes alguém que não consegue pagar o cartão de crédito e fica pagando só o mínimo, não é? Que o Eterno livre guarde de termos entre vocês alguém nessa condição, mas a partir do momento que você paga a sua dívida completa, você não tem mais mínimo para pagar. Assim, quando Mashiach veio e fez o pagamento da dívida que nenhum homem poderia pagar, não existe mais o pagamento do mínimo, que era um estatuto perpétuo, a partir do momento que não havia alguém que pudesse pagar. Nós vemos alguns casos, queridos, onde dentro de toda nova aliança, nós vemos, nós temos, é claro, as quatro Bessorot, os 4 livros das Boas Novas, mas nós temos a maior parte dos livros que são escritos, com exceção dos 3 de Yohanan, João. Nós vemos que eles não foram escritos para pessoas que não tivessem contato com o judaísmo, que não tivessem contato com, vamos dizer assim, a cultura judaica. É melhor eu falar. E nem a cultura judaica explica o que é que o Eterno ensinou para o seu povo ser cidadão dos céus durante 40 anos, onde ele forjou um povo para si. E nós devemos nos esforçar para nos adequarmos, como aconteceu com Caleb, para sermos parte desse povo, como aconteceu com Ruth, como aconteceu com Uria e tantos outros que não eram judeus, mas se uniram à casa de Israel, se tornando judeus, como diz as Escrituras. E nós estudamos em Yeshayahu: a estes que não tinham direito, eu daria um nome melhor do que filhos e filhas, porque eles amaram o meu nome, amaram o meu Shabbatot, amaram as celebrações, amaram as ordens que eu dei para todo aquele que quer e deseja agradar o meu nome. É importante ter entendimento dos conceitos que nós vamos ter abordados nesse curso, e eu espero que você previamente leia o livro, não é? Nós vamos estar, tem capítulos que não tem como de jeito nenhum a gente fazer um capítulo por aula, é impossível isso, é um livro extremamente denso, não é? Nós vamos ter conceitos importantes, quem é Mashiach, o nome que ele recebeu, que é superior a de todos. Nós vamos ver algumas pessoas colocando que quando é tratado sobre estar perante os Malachim, e os Malachim vão ser tratados como deuses. E eu quero muito que você compreenda todas as vezes que foram trocados os nomes, e nós vamos estudar no livro de Hebreus, quando se tratar de Elohim, eu não vou falar Malachim. Elohim refere-se a deuses e Malachim refere-se a mensageiros. Se nós não tivermos acesso à maneira que o livro foi escrito, você não vai compreender a profundidade, porque Mashiach foi exaltado acima de todo Elohim. E acima de todo Elohim é acima de todos os deuses. Mas na nossa tradução convencional vai aparecer para você que ele foi elevado acima de todos os anjos. É muito difícil isso. Outra tratativa que aparece somente no livro
de Judeus Messiânicos Hebreus é quando se trata acerca do termo que em hebraico ficou chamado como Shekinah. Não se trata em outro livro, viu, queridos? E a Shekinah, ela tem uma associação muito clara com a Ruach HaKodesh em vários quesitos, vários momentos, principalmente quando é tratada como um esplendor, a presença divina na vida do Mashiach, por meio dele, a revelação do sagrado em meio ao profano. Nós vamos ter esse entendimento de quem Mashiach realmente trouxe, de que modo ele trouxe a expressão do sagrado sobre as nossas vidas e porque ele em nós é a única maneira de nós sermos plenos da Ruach HaKodesh, na medida que nós podemos comportá-la. Mais uma vez nós vamos ter de tratar sobre o tamanho das nossas almas, não é? É importante que nós tenhamos a compreensão de que Mashiach está à destra do Eterno. Então, ele se tornou melhor do que todos aqueles que já tiveram contato com a humanidade e todos aqueles que se tornam conhecidos também nos céus pelo Eterno. Mashiach, somente Mashiach, foi colocado à destra do Eterno. E nós vamos ter entendimento o que isso significa, e tantos outros conceitos, como a Hagdulah, Ba-Merumin, a grandeza nas alturas, a majestade do Eterno, e questões da importância de sabermos nos colocar no lugar que nós podemos estar. Eu aconselho você que sempre possa estar lendo um capítulo, não é? Nós vamos estar tratando possivelmente um único capítulo, nós vamos ter de tratar durante muito tempo, mas que você esteja familiarizada com a linguagem de judeus messiânicos para você compreender tanta dificuldade que nós teremos no tocante a transcrições alteradas, para que o entendimento do livro de Hebreus ficasse praticamente perdido, que é o mesmo que ocorre com o livro de Gálatas. Nós vamos ter entendimento que a verdade de Hashem, ela não muda. E o livro de Hebreus vem trazer uma revelação de Mashiach e Yeshua com uma profundidade judaica como nenhum outro livro pode trazer. Alguns acreditam que esse livro tenha sido escrito por Apolo que foi instruído na casa de Prisca, Priscila e Áquila, e por isso a eloquência desse livro falar tão fortemente ao coração judaico. Mas é tão difícil das pessoas terem entendimento do que ele realmente representa e diz. Então, eu espero que você esteja pronto e preparado para um curso muito intenso, mas que vai te revelar a grandeza do Eterno em seus maiores vieses e na sua maior profundidade. Essa é a introdução do curso de Hebreus e eu lhe convido a fazer esse curso com muita atenção, anote os textos e que o Eterno fale fortemente ao seu coração. Tá? Vamos orar, queridos? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Pai, me dá destreza de falar do modo que as pessoas compreendam, que não haja dúvidas daquilo que é apresentado da tua parte, em nome de Yeshua. Pai, mais uma vez eu coloco diante de ti essas coisas que estão sendo vistas no céu, que as pessoas têm entendimento de estarem lidando com questões que desconhecem, com questões que foram ocultas da humanidade há muitos e muitos anos. Nos ajude a sermos guardados e protegidos pela tua palavra, por meio de Yeshua. Que nós sejamos servos obedientes e não venhamos expor nem nossas vidas, nem a vida dos nossos filhos e netos. É o que eu te suplico. Peço ao Senhor, bondoso de Israel, que guarde o teu povo, guarde a mente do teu povo, que eles sejam colocados embaixo da tua boa mão. Em especial, elevo diante do Senhor a vida do Williams, assim também como a vida da nossa Tânia e de tantos que têm sofrido, Pai,
com enfermidades. Pelo amor do teu nome, nós confiamos em ti. Envia-nos a tua restauração com o poder da tua maravilhosa autoridade. É o que eu te suplico. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Adri, beijos no coração. Keilane, filhinha, beijos no coração. Keilane chegando, hein? Beijos no coração de todos aí. O Eterno nos ajude, viu, queridos? Sejamos unidos, unidos no Mashiach. Mensagem do céu.